Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez para fazermos essa live com vocês. Hoje abordando o tema a visão transpessoal da sexualidade. Vamos falar um pouquinho sobre a psicologia transpessoal, vamos falar sobre o que nós chamamos a cartografia da mente, que é a fundamentação que nós utilizamos para poder lidar com o inconsciente humano. Logicamente, a teoria fundamenta a prática. Vamos falar sobre essa gradação que existe entre o masculino e o feminino em cada um de nós. E, por último, nós vamos comentar a importância dos casos clínicos que as pessoas que vêm ao consultório e que nos trazem a sua experiência. Porque por que nós queremos falar sobre esse tema? Porque nós observamos que ele vem sendo polemizado na internet e falta um aprofundamento, porque é interessante, algumas coisas nesse momento estão se interligando. A sexualidade, a espiritualidade. E James Leloup, que é um dos nossos autores, diz o seguinte: tudo aquilo que não é integrado não é salvo. E nós percebemos que algumas coisas na nossa sociedade, elas ainda não estão integradas adequadamente. Porque quando nós não compreendemos o funcionamento da nossa sexualidade e se de um lado ela é reprimida e de outro lado ela é expandida, as ações saem do ponto de equilíbrio. O mesmo acontece com a questão econômica. A nossa cultura judaico-cristã lida mal com dinheiro, né? Nós temos hoje a ganância aí funcionando, essa exacerbação financeira, e nós percebemos que falta um ponto de equilíbrio. E quando nós fizemos essa proposta de uma palestra sobre esse tema dentro de uma visão transpessoal. O que é uma visão da psicologia transpessoal? Vamos falar um pouquinho sobre essa proposta inicial. Transpessoal quer dizer aquilo que vai além do pessoal. Um dos principais autores da psicologia transpessoal, o pioneiro o mais antigo, é Carl Gustav Jung. E quando ele fala sobre inconsciente coletivo, ele fala sobre a história da humanidade. E ele nos mostra que o nosso cérebro funciona como um computador que tem acesso à internet, à própria história humana. Hoje em dia é muito fácil nós compreendermos essa correlação. O nosso cérebro como um computador pessoal que acessa informações da história da humanidade. Hoje nós temos a história da humanidade na rede. Do mesmo modo, no sentido psicológico, o nosso cérebro tem no inconsciente profundo arquivos da história da humanidade. Memórias que nós chamamos de transpessoais. Jung, quando fala sobre esses modelos, inclusive tem trabalhos muito bonitos que correlacionam os chamados arquétipos, que são os símbolos da história da humanidade que interferem nos comportamentos do momento presente. E como é importante que os profissionais de psicologia, os profissionais de saúde mental, psicólogos e psiquiatras, tenham essa amplitude. Quando nós acessamos lá o CID-10, que é o Código Internacional de Classificação, vocês vão ver em F44.3 sinalizada a possibilidade de expansão de consciência. Então, isso é um fenômeno do psiquismo humano. O sentido
transpessoal da nossa mente independe de tradições religiosas, independe até mesmo daquilo que a pessoa tem em termos de conhecimento, daquilo que ela tem estudado, daquilo que ela considere como, vamos dizer assim, um modelo científico que seja. A mente humana vai muito além disso. E quando nós falamos na cartografia da mente, dentro desse enfoque da psicologia transpessoal, que hoje tem pesquisadores brilhantes, um dos pioneiros da introdução da psicologia transpessoal no Brasil foi Pierre Weil, que já pesquisava a expansão de consciência na Universidade Federal de Minas Gerais em 1975. Vocês veem que não é uma questão do agora, isso já vem há muitos anos acontecendo, vem sendo estruturado. Nós vamos ter de 6 a 10 de outubro desse ano, em Tomar, em Portugal, o 10º Congresso Internacional de Psicologia Transpessoal, promovido pela ALUBRAT, Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal, que vai abordar justamente essa síntese entre ciência e espiritualidade. E nós vamos observar a necessidade de que hoje os profissionais de saúde tenham mente aberta e eles não estejam retidos por suas próprias crenças pessoais, porque isso atrapalha a pesquisa. Nós temos, entre os autores vivos ainda, Jean-Yves Leloup, que Pierre faleceu em 2009. Jean-Yves continua atuando, é PhD em psicologia transpessoal. Nós temos Stanley Krippner, parapsicólogo, esteve presente agora em setembro, no início de setembro, no nosso congresso comemorativo dos 30 anos da Unipaz, a Unipaz que foi fundada por Pierre. Então, por que eu faço esses preâmbulos? Para que vocês possam compreender que nós, na verdade, não estamos falando de nada novo. Quando nós falamos de Jung, nós falamos de Jung contemporâneo de Freud, 1904. Então ele já falava sobre isso, não tem nada novo. O que existe é um desconhecimento muito grande. Então, quando nós vemos essas posturas exacerbadas na internet e as pessoas até criando inimizades com falas que são muito mais baseadas na opinião pessoal do que em estudos efetivos, nós resolvemos fazer essa live para abordar esse tema. Vocês me desculpem o restinho do resfriado. Então, em primeiro lugar, nós vamos situar a psicologia transpessoal é um ramo da psicologia. Eu, particularmente, tive aula de psicologia transpessoal na Gama Filho e me formei em 1986. Isso tem 31 anos. Foi a época em que houve a introdução de toda essa metodologia no Brasil. E esses autores atuais, como Vera Saldanha, por exemplo, que é presidente da ALUBRAT, é doutora em psicologia transpessoal, Sérgio Felipe de Oliveira, professor da USP, psiquiatra, que estuda isso a fundo, tem trabalhos belíssimos, criou uma universidade chamada Uniespírito. Ele tem uma clínica que é a Pineal Mind, onde ele pesquisa as funções da glândula pineal. Eu gosto de me referir, inclusive, a uma fala do Roberto Crema, que é o reitor da nossa universidade, quando ele diz assim: a grande descoberta do século XXI será o ser humano. Porque é interessante isso, nós nos voltamos para o mundo externo, para a aprendizagem do que nós vemos, ouvimos, do que nós percebemos através dos 5 sentidos voltados para o mundo externo. E a boa notícia é que o ser humano não tem só 5 sentidos, o ser humano tem 7 sentidos. Nós temos a função da glândula hipófise, que é a função intuitiva, e nós temos a função da glândula pineal, que é a nossa função de transcendência. Isso é intrínseco ao ser humano.
todas as pessoas sigam a tradição A, B, C ou D, sejam ateias, agnósticas, o que quer que seja, tem glândulas, hipófise e pineal. Ou seja, o ser humano tem uma possibilidade de expansão da consciência que faz parte da fisiologia, que é natural, que corresponde a estados de consciência. E quando esses assuntos polêmicos vêm à tona, nós precisamos desses referenciais para que nós possamos atravessar as crenças autolimitantes e os tabus. O que é interessante, todas as pessoas, no fundo, estão lutando por aquilo que elas acreditam. E em nome dessa crença pessoal, as pessoas estão combatendo outras pessoas. E isso está causando muito sofrimento. Então, dentro dessa ideia de que a psicologia transpessoal traz um enfoque inclusivo, nós trabalhamos com base em 4 aspectos. A transreligiosidade. Nós não privilegiamos nenhuma tradição religiosa, nós lidamos com cada cliente dentro do seu referencial de mundo. Isso é ético e é respeitoso. Nós trabalhamos dentro de uma visão transpartidária. Nós também não particularizamos modelos políticos, o que quer que seja. Nós trabalhamos dentro de uma visão transdisciplinar. O que isso significa? Que nós precisamos de muitos referenciais de conhecimento para que nós possamos dar conta da complexidade do ser humano. E nós trabalhamos dentro de uma postura de fraternidade. Porque não vai ser com o combate, não vai ser com a agressão ao outro que nós vamos encontrar um caminho de solução para o sofrimento humano. Que acima de tudo, e aí nós vamos nos referir muito à questão do que nós chamamos de nosologia, tanto em relação à sexualidade como em relação à própria saúde mental. Eu trabalho há 31 anos, eu não gosto de rótulos, porque se eu rotulo o ser humano que vem aqui ao consultório, o ser humano que vem em busca de ajuda para aquilo que ele não sabe lidar em relação ao seu sofrimento, ele não precisa ser rotulado por mim. Eu preciso olhar para ele como pessoa. E esse hábito do mundo científico de rotular as pessoas, de classificar as pessoas, isso foi expandido para a própria sociedade, como as pessoas esperam rótulos. Segue o quê? Faz o quê? Né? Qual é o perfil? E a dificuldade de lidar com a diversidade, com as diferenças. Muitas vezes, quando eu trabalho com regressão de memória, a infância, e eu separo a parte psíquica adulta da parte criança e levo esse adulto com todos os recursos de hoje a cuidar da criança que sofreu, eu digo assim, pega essa criança e mostra ela um jardim. E a beleza do jardim é justamente a diversidade das flores. Ou então não seria um jardim, seria uma plantação. E nós não somos seres humanos clonados, nós somos individualidades. Cada ser humano é único na sua característica. E essa é a beleza da vida, essa é a beleza da diversidade. E quando nós começamos a trabalhar com esse ser humano maravilhoso, que tem um inconsciente profundo, que traz muita sabedoria, nós... alguém está pedindo aqui para fixarmos um comentário. Tudo bem, nós vamos permitir, que isso é importante, que vocês comentem e possam participar, porque isso nos ajuda na palestra. Então, está aqui ativado a possibilidade de abertura para os comentários de vocês, que com certeza absoluta vão enriquecer muito essa nossa primeira palestra feita pelo próprio vídeo do Facebook. Bom, o que nós precisamos primeiro entender?
O que nós conhecemos de nós mesmos corresponde a 14% da nossa mente. É o que nós chamamos de consciente. O nosso consciente é voltado para uma percepção consciente seletiva. Nós percebemos uma coisa de cada vez. Por exemplo, se vocês estão, nesse momento, assistindo a essa palestra online, a atenção consciente de vocês está voltada para o vídeo. Mas parem para perceber que, ao mesmo tempo, o sistema nervoso autônomo, que é o inconsciente, está percebendo a temperatura do ar onde vocês estão, está percebendo o contato do corpo com o assento onde vocês estiverem, o padrão respiratório está funcionando, o batimento cardíaco está funcionando, e esse sistema maravilhoso que independe da nossa atenção consciente é regido pelo inconsciente e corresponde a 86% do arquivo inconsciente, do arquivo mental, onde nós vamos encontrar memórias positivas, potenciais inatos, importantíssimos, onde nós vamos encontrar arquivos neutros, que não são assim tão significativos, onde nós vamos encontrar arquivos negativos que podem ser abertos e reprogramados. O que nós queremos dizer com isso? Se uma pessoa traz uma experiência traumática de infância, esse arquivo não é uma foto estanque do real. Esse arquivo, essa memória, é uma interpretação emocional do real. E é nesse campo que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque o nosso cérebro não sabe a diferença entre fantasia e realidade. Se vocês estiverem tendo um pesadelo, isso é real. O pesadelo está sendo vivenciado como uma experiência real. E esse aspecto que nós chamamos de plasticidade neuronal do cérebro é que nos permite tirar as pessoas de uma depressão profunda, de uma síndrome de pânico, de uma fobia, o que quer que seja. E dentro dessa compreensão de que existe uma parte objetiva da nossa mente, acima disso tem o que nós chamamos de mecanismos defensivos do ego, é um filtro, é uma barreira que busca nos proteger do sofrimento, e depois então nós temos esses 86% como uma antena parabólica ampla, aberta, que tem toda a nossa memória evolutiva, tem arquivos de história da humanidade e tem também uma sabedoria interna que tem uma função auto-organizadora. Então, um dos aspectos mais importantes da psicologia transpessoal é trabalhar com essa sabedoria interna. Por exemplo, quando o cliente chega aqui ao consultório, que eu primeiro pergunto se ele conhece essa metodologia em que nós acessamos símbolos inconscientes para serem reprogramados os negativos em positivos, para que a pessoa possa se tornar mais inteira e ser o que ela veio ser. Eu falei isso na live anterior. Nós não podemos ser outras pessoas, nós só podemos ser aquilo que nós viemos ser. Somos projetos autorrealizáveis. E dentro dessa visão, ao longo desses 30 anos de trabalho em relação à sexualidade humana, não só em relação às tendências sexuais, mas em relação à sexualidade como um todo. O que nós encontramos nessa prática de contato com a sexualidade humana em 31 anos de trabalho, em cerca de 3.000 atendimentos? Todos nós, Jung falava sobre isso, nós temos um aspecto manifesto e um aspecto latente. Jung falava, por exemplo, a manifestação da ânima, que é o feminino, e a latência
do ânimos, que seria o masculino, em cada pessoa, independente de fisiologicamente a pessoa ser masculina ou feminina. E o que nós encontramos? Na verdade, uma gradação. Não é uma graduação, é uma gradação mesmo. Nós vamos encontrar mulheres muito femininas, mediamente femininas, pouco femininas, homens muito masculinos, mediamente masculinos e femininos. E essa nuance, por exemplo, alguns trabalhos recentes de universidade entraram com a proposta de falar sobre essa diversidade de possibilidade de nuances da sexualidade. Isso é importante, porque isso começa a desmistificar. Porque o que nós encontramos no nosso trabalho de pesquisa, e vamos usar termos da psicologia transpessoal, nós encontramos o seguinte: a criança nasce, então, fisiologicamente, ela vai ser identificada como tendo um sexo feminino, masculino ou transgênero, em alguns casos que acontecem de indefinição da genitália externa. Esses casos existem. Mas isso não é suficiente, isso é uma simplificação. Por quê? Porque quando nós falamos sobre personalidade e individualidade, nós vamos identificar no inconsciente profundo a individualidade como a parte existente, aliás, a personalidade como a parte existente entre o período de nascimento e morte, e nós vamos encontrar a individualidade como um arquivo transcendente que pode ter milhares de anos. Nós vamos encontrar uma pré-existência da consciência. Isso, inclusive, vai nos remeter a outros assuntos polêmicos, como a questão do aborto. A consciência pré-existe. A consciência pré-existe ao que nós chamamos de existência, e pós-existe ao que nós chamamos de existência. Vocês vão encontrar estudos do Raymond Moody, um livro também antigo, intitulado Vida Além da Vida. Nós temos hoje uma infinidade de pesquisas, inclusive acadêmicas, sobre esses níveis mais profundos da mente humana. Então, o que nós encontramos? O bebê nasce, ele vai ser, a princípio, identificado pelos aspectos sexuais externos. O bebê vai aprender a balbuciar, vai aprender a engatinhar, o bebê vai aprender a andar, o bebê vai crescer, ele vai desenvolver um vocabulário, ele vai crescer dentro de uma sociedade. E nos casos da homossexualidade, muitas vezes na infância, a criança começa a se perceber diferente. Por quê? Porque isso que nós chamamos de sexo psicológico pode ser diferente em grau e em gênero do sexo fisiológico. E nós vamos ter aí uma infinidade de possibilidades. Eu vou citar aqui questões de trabalho com pessoas homossexuais, com pessoas heterossexuais, que vivem dificuldades em relação à própria sexualidade, ou por algumas memórias que elas trazem no inconsciente profundo, ou por históricos de infância. A primeira questão, quando, por exemplo, os pais chegam aqui ao consultório e tem uma distorção muito grande na linguagem popular, que é a ideia de que o psicólogo existe para fazer a cabeça das pessoas. Isso seria um grande desrespeito. Nós não temos a função de fazer a cabeça de ninguém. Cada ser humano é responsável pela própria vida, pelo próprio sentido de vida. A função do psicólogo é acolher pessoas, seres humanos, independente dos rótulos sociais. E, com base nessa sabedoria interna que a pessoa traz,
ajudar a pessoa a se integrar na sua melhor condição. E esse é um aspecto interessante porque muitas vezes, em relação à sexualidade, as pessoas querem que a gente promova uma cura. E na verdade isso não existe. Em 31 anos de trabalho, eu nunca vi nenhum caso de reversão de uma tendência sexual, em qualquer nível, em qualquer grau. Porque não tem essa correlação. Não encontramos, pelo menos até o presente, a gente não tem nenhum caso clínico de reversão. Qual é o nosso trabalho, então? Quando a criança começa a se perceber diferente, quando a criança tenta brincar com as meninas e não é aceita, quando a criança tenta brincar com os meninos e não é aceita, a criança se pergunta: o que acontece comigo que eu não estou sendo aceito? E isso provoca um retraimento. E existem algumas coisas que acontecem dentro da família que também fazem parte da condição humana, e tudo isso precisa ser acolhido e respeitado com muito carinho, com muita seriedade. De um modo geral, há uma negação por parte da família. Quando uma criança começa a evidenciar traços de homossexualidade, ou bissexualidade, ou transexualidade, né? Eu não quero aqui entrar nas classificações, porque eu não gosto das classificações, eu não gosto de rótulos, eu trabalho com seres humanos. E quando a criança percebe isso, essa reação da família vai ser muito importante. Por exemplo, a mãe traz a menina para o consultório que com 6, 7 anos de idade disse assim: mamãe, eu sou diferente, eu gosto de meninas. E a mãe me pede uma orientação, o que fazer? Eu digo para ela: acolher. Uma vez, numa entrevista aqui na TV Luau, a jornalista que me entrevistava disse assim: seu filho é homossexual, e agora? E eu disse para ela: meu filho é meu filho. Porque essa é que é a questão, gente. Eu vejo essa fala toda, eu vejo uma proposta interessante de que se sinalize toda a perversidade do estigma, do bullying, do sofrimento que as pessoas passam. Se vocês pegarem o meu livro do Divã Espiritualidade, vocês vão encontrar no 10º capítulo um atendimento que eu fiz há muitos anos atrás de um paciente com AIDS em fase terminal. E como ele sofreu, e até essa questão, por que ele contraiu AIDS? Porque naquela época a repressão era muito maior, a discriminação era muito maior. E num episódio em que ele é visto por algumas pessoas conhecidas numa situação externa, que nem tinha a ver, não foi ambiente de trabalho, nada disso. Ele depois foi demitido. E ele perdeu o padrão de vida, porque ele tinha um bom emprego. Mas ele não tinha ainda nível superior. Então, quando isso aconteceu, ele teve que buscar o trabalho possível para sobreviver. Então, vocês vejam como pode ser perversa a atuação da sociedade. Vocês vão encontrar um livro do Pierre Vaio e do Roberto Crema, intitulado Normose, a patologia da normalidade. E nós diríamos que hoje a nossa sociedade está altamente normótica. Não só na hora de lidar com a diversidade sexual ou o que quer que seja, mas também em relação a essas divergências religiosas que estão acontecendo aí, ao desrespeito à tradição de cada um, e como a nossa sociedade precisa ser curada.
Na verdade, as pessoas acabam sofrendo por esses aspectos, porque se manifesta na sociedade. Aí teríamos outras questões, como a questão do uso de drogas, porque as pessoas buscam uma bengala para o seu sofrimento. E nós vamos perceber tudo isso que está acontecendo aí em termos de Rio de Janeiro, que nós vemos no noticiário, o que nós vemos no mundo como um todo, o terrorismo lá fora. Nós temos um planeta soltando fumaça. Um planeta que esqueceu de amar. E o interessante nessa história é que o nosso planeta é o quarto planeta do sistema solar. Ele corresponde ao chakra cardíaco. Viemos ao planeta para aprendermos a amar. Isso aqui é um grande laboratório de afetividade. E nesse sentido, voltando à questão de que a criança começa a se desenvolver e a se perceber diferente. O primeiro passo é que essa criança seja acolhida. Porque, por exemplo, se ela tiver uma personalidade mais forte, ela vai assumir a própria condição, porque não é escolha. Eu publiquei no decorrer dessa semana 3 artigos falando sobre isso. Um deles, que foi usado no vestibular de São Paulo, é intitulado Homossexualidade, opção ou condição? Uma coisa que nós percebemos nessa movimentação social é que, em princípio, a ideia de proteger o que se chamou de escolha das pessoas teve uma função positiva. Mas não há escolha. Por que não há escolha? Porque a capacidade de escolha da criança depende de uma abstração maior. Então, no momento em que se fecha a identidade sexual, não existe escolha. A criança traz essa tendência como tendência inata. Nós vamos entender esse aspecto da sexualidade humana com sentido evolutivo, como, por exemplo, por que nascemos no Brasil? Qual é a função evolutiva de termos nascido no Brasil? Qual é a função evolutiva de estar numa condição feminina, masculina, homossexual, bissexual, cis, trans, o que seja? O que aprendemos com esses aspectos? Um dos aspectos básicos que eu diria é que a pessoa aprenda a ocupar o próprio espaço. E quando nós falamos de preconceitos, estamos falando de pré-conceito, aquilo que antecede o conhecimento. Como o próprio nome diz, a pessoa preconceituosa é a pessoa que não sabe, que não tem informação. Essa ideia de, por exemplo, eu já ouvi isso, infelizmente, veja bem, eu tenho uma admiração muito grande pelos professores, porque sem eles não existiriam outras profissões. No meu blog pessoal, vocês vão encontrar um artigo, um poema intitulado Honra o Professor. Então, o professor é uma figura importante na estrutura de uma sociedade. Mas quantas vezes dentro da sala de aula, ingenuamente, de modo desinformado, a professora diz: pode parar com isso, na minha sala não existem homossexuais. E a criança vai ser discriminada, e a turma vai rir da criança. E dependendo do grau de masculinidade ou feminilidade, quantas situações de constrangimento esse ser humano vai passar, até andando na rua, porque as pessoas, inadvertidamente, as pessoas que não seguem o bom livro que diz: não julgueis para não serdes julgados, porque na mesma medida em que julgardes, sereis julgados. Ou quando o bom livro diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, na verdade, qual é o conceito de pecado? Esse é um conceito muito interessante. Pecado vem do termo latino pecus, que quer dizer pés. Então, pecado é a pessoa se desviar de si mesma. Então, se a pessoa vem numa condição específica, ela precisa desenvolver autoestima para que ela possa
argumentar, para que ela possa questionar. Por exemplo, quando os pais chegam e me trazem uma criança ou um adolescente com tendência homossexual, a primeira coisa que eu pergunto é: o que você sabe sobre homossexualidade? Porque a maioria não sabe. E é comum que os pais cheguem aqui com sentimento de culpa e se perguntem: onde foi que eu errei? Não tem erro. E nesse sentido, como é importante o nosso conjunto de dados. Por exemplo, o menino que tem a mãe alcoólatra, que o veste de menina porque ela queria uma menina, e em função desse alcoolismo, a guarda desse menino é retirada dela, e esse menino, na verdade eu não cheguei a saber por que motivo, é internado num colégio feminino num outro país. E depois disso, o tio que mora também em outro país o leva, pega a guarda dele e em nenhum momento ele desenvolve uma tendência homossexual. Por que não? Porque ele não traz essa tendência. É isso que nós precisamos entender. Do mesmo modo que não há nada para consertar. Por exemplo, tem um caso clínico, um caso científico, em que 2 meninos gêmeos foram levados ao pediatra para fazer um tratamento de fimose com um bisturi elétrico para soltar a pele do prepúcio. E o bisturi dá defeito na hora e solta uma carga excessiva e cauteriza o pênis do menino. E nesse desespero, como solução, se faz uma cirurgia, que é possível, se faz uma vagina, para que essa criança sofra menos, essa é a intenção, para que essa criança possa ser criada como sendo do sexo feminino, que é o que se considera que é menos mal. E quando essa criança cresce, ela tem um sexo psicológico masculino. O que não é, isso mostra que aqui não é a fisiologia, não é a criação, não é o contexto que vai fazer com que a criança desenvolva um determinado padrão de sexualidade. Recentemente me fizeram uma pergunta muito interessante. Dado esse novo assunto, não seria o caso de se esperar primeiro identificar a tendência para nomear a criança? Isso está sendo aventado. Tem um aspecto muito interessante dentro da cultura chinesa, que eles têm esse padrão de observar a criança antes de nomear. Por quê? Porque nome é função. Se vocês entrarem no dicionário de símbolos, vocês vão ver lá o significado dos nomes. Por exemplo, Sueli é um nome de origem germânica que significa luz. Eu diria a luz da consciência. Eu me vejo muito nesse trabalho de trazer luz aos questionamentos, aos pontos polêmicos. Então, na cultura chinesa se observa a criança e depois se diz, vai se chamar Lu. E não é uma coisa de imediato esse nome, e até que os pais fiquem mais atentos a isso, que usem mais a função da glândula pineal, da glândula hipófise, para intuir de modo mais adequado, ter mais uma sintonia com a pré-consciência do bebê que vai nascer, como é que esse bebê quer ser chamado. Talvez a gente vá evoluir culturalmente para esses aspectos mais delicados, mais sutis, até tirar, estamos falando de preconceitos, quantas pessoas sofrem porque têm nomes inventados e nomes estranhos, e isso também vai levar a pessoa a sofrer bullying, etc. O que nós queremos sinalizar nessa live em relação ao constrangimento é o constrangimento do gordo, é o constrangimento do magro, é o constrangimento do baixinho, é o constrangimento do alto, é o constrangimento da mulher, é o constrangimento do negro. Gente, quanto sofrimento desnecessário! E quantas vezes, diante desse sofrimento, as pessoas culpam Deus,
E brigam com ele, com toda razão, e dizem: por que eu estou passando por isso? E acho que a boa notícia é dizer que Deus não faz nada. O que nós chamamos de Deus, dentro do que cada um possa acreditar, é um princípio inteligente que rege a vida de modo precioso e que não faz nada porque está aí tudo pronto. Em que sentido? Olha aqui, duas leis básicas da vida: livre-arbítrio e causa e efeito. A nossa escolha é livre, nós podemos fazer o que nós quisermos. Mas as nossas escolhas têm consequências, em vários sentidos, em vários aspectos. E por isso nós reforçamos a informação. Não é minha opinião pessoal, isso é resultado de estudo e de pesquisa. Ninguém escolhe tendência sexual, a pessoa traz isso como um componente inato. E Jean Yves, que é um dos nossos autores, ele postula uma coisa bastante interessante, que se nós sairmos do preconceito religioso, se nós pesquisarmos, olha aqui, pesquisa tem 4 etapas: hipótese, experimento, rejeição ou aceitação da hipótese. Então, se no estudo da sexualidade humana, da diversidade da sexualidade humana, encontrarmos registros transpessoais que possam nos explicar o porquê das tendências, nós pedimos que os cientistas e pesquisadores saiam de suas crenças autolimitantes e aceitem que elas sejam contrariadas. Nesse momento em que eu estou aqui falando, eu não estou me baseando em nenhuma crença pessoal. Eu estou me baseando num acompanhamento, no contato com pessoas com diversidade sexual. E nós precisamos, nesse momento, dessa abertura. Eu observo que lá fora, no exterior, é mais fácil se fazer essas pesquisas, porque são países talvez menos religiosos. O Brasil tem essa característica, eu acho isso importante, no sentido de que talvez a gente precise dessa fé para atravessar tudo isso que a gente está atravessando, mas quero aqui fazer também uma diferença entre espiritualidade, religiosidade e religião. Então, veja bem, a espiritualidade é o conhecimento da diversidade religiosa, que é outro problema aqui no nosso país, né? A religiosidade é o sentimento, é a fé. O que é essa fé? A gente pode definir como a certeza de que alguma coisa vai acontecer, embora a gente não tenha dados concretos de informação para confirmar isso. Isso pode ser chamado de fé em qualquer tradição religiosa. E aí nós temos a religião instituída. O que é essa religião instituída? É a religiosidade que foi configurada juridicamente, até juridicamente. Nós temos aí outra questão agora: as escolas podem ensinar a diversidade religiosa, ou cada escola pode ter o seu segmento. Eu, particularmente, porque já participei de congresso de diálogo interreligioso e é maravilhoso, vocês vão encontrar um artigo nosso no blog também, qual a solução para o conflito, qual a solução para o preconceito religioso, né? A solução é a aceitação das religiões como idiomas e a compreensão de que o divino é poliglota. Não vai fazer nenhuma diferença para o divino se a oração, a prece, a reza é feita em português, inglês, francês, italiano, o que seja. Então, gente, observa isso, esses modelos de preconceitos em vários níveis, em vários contextos, em que as pessoas querem impor a sua visão de mundo. E essa não é a ideia. Se nós tivermos aprofundamento da complexidade do psiquismo humano, por exemplo, Jean Yves postula o seguinte, que dentro dessa visão transpessoal, as pessoas podem ter arquivos de subpersonalidades
masculinas em sequência. E que, sendo assim, num primeiro momento de uma personalidade feminina, a individualidade vai estar desconfortável. Nós vamos entender persona como máscara, como uma roupa. Então, a roupa está desconfortável. Eu não estava habituada com essa roupa. Vai ser uma roupa nova na minha experiência evolutiva. Então, se for assim, todos nós vamos ter no nosso inconsciente profundo uma existência homossexual de transição entre o masculino para o feminino ou vice-versa. E o que nós precisamos em relação a isso? Aprofundar os estudos. Porque se nós aprofundarmos os estudos psicológicos sobre como se estrutura a sexualidade humana, não só a questão dos rótulos, mas da sexualidade como um todo. Por quê? Porque a nossa sexualidade é o que nós chamamos de uma energia genésica. É uma energia de criatividade. E a base do nosso estudo, desse aprofundamento de psicologia transpessoal, é sempre a fundamentação nos chakras que correspondem ao nosso sistema glandular e a estados de consciência. Então, o que acontece com a nossa sexualidade? Ela tem, em princípio, uma função de prazer, de trazer alegria para a nossa vida. Então, vamos pegar o seguinte, olha aqui, chakra básico, desejo material. Como é importante que as pessoas possam ter acesso a comprar determinadas coisas que elas gostam, que elas necessitam. Por exemplo, já trabalhei uma vez uma história de uma pessoa idosa que nunca teve uma boneca na infância. E quando eu fiz a regressão à infância, e isso ficou identificado, depois a filha me procurou no consultório e perguntou, eu posso dar uma boneca de presente à minha mãe no Natal? Eu disse, deve. E ela fez. Mas antes ela perguntou, o que minha mãe vai fazer? Eu disse, talvez ela feche a porta do quarto, segure a boneca, coloque na cama para enfeitar. Talvez depois ela dê para a neta. Ou para o neto, para brincar de ser pai. Gente, essa é outra questão. Né? Como esses preconceitos existem quando na cozinha, né, os dois irmãos estão brigando pelo pano de prato e alguém diz, não, pano de prato é coisa de menina. Isso aí também precisa mudar. Felizmente, nós temos hoje, né, pais caminhando com suas bolsas a tiracolo e empurrando seus carrinhos de bebês. E nós temos famílias diversificadas, famílias homoafetivas, famílias construídas pela adoção. Estamos saindo da limitação da consanguinidade. E eu gosto de sinalizar que a relação mais estreita, mais íntima entre duas pessoas acontece entre duas pessoas estranhas que um dia se encontraram e começaram a namorar. E quando, né, hoje em dia é menos comum isso, mas aquela coisa, sangue do meu sangue, gente, né, a carne vem da carne, o espírito vem do espírito, já se pesquisou, já se identificou que filhos de gênios não adotam a genialidade dos pais, porque são outras individualidades, a herança é biológica e comportamental, mas não é no nível cognitivo. Uma criança muito inteligente pode ser filha de pais com um QI menos elevado. Então, voltando aqui à questão dos chakras, o prazer de poder adquirir coisas que sejam necessárias, o prazer de gerar filhos e também o prazer de criar. E aqui uma outra questão, nem todas as pessoas vieram ao mundo para se casar ou gerar filhos. Isso está no inconsciente, uma programação existencial. E como as pessoas são cobradas? Eu quero sinalizar a necessidade da mudança da sociedade. Se não se casou, tem que se casar. Se casou, tem que ter filhos. Se teve filhos, se o filho está estudando o quê? Se formou. Quantas cobranças? Para quê? Para infernizar a vida alheia? Para fazer, como a gente vê às vezes,
Aí no Facebook, os pobres atores sendo atormentados, porque aconteceu recentemente, né, com uma cantora famosa que teve que cancelar a sua apresentação e ela foi execrada. E as pessoas que execraram nem tinham comprado ingresso para assistir a apresentação dela. Esse hábito de combate, para que isso? Não é? Por que temos que combater e agredir o outro e não conseguimos nos colocar no lugar do outro para saber o que a pessoa está passando, o que ela está sofrendo, como é viver aquela situação? E mais uma vez eu volto a isso. Como alguém iria escolher vir numa condição e ser tão discriminada? É preciso pensar isso. E é importante respeitar o ser humano. Então, olha aqui, a questão do prazer. O terceiro estado de consciência das relações de poder, a autonomia em relação à própria vida, as relações entre mandar e obedecer. Qual é o poder que nós temos sobre a vida alheia? Nós não temos, não devemos ter. E aqui, quando nós trabalhamos esses níveis de personalidade, né? Desejo material, desejo sexual, desejo de poder e nível afetivo. Olha que coisa importante. Se a nossa sociedade qualificar amorosamente o desejo material e trouxer para cá e elevar, vai acabar a exploração do ser humano, a exploração financeira. Vai acabar a escravidão financeira. E aqueles que têm recursos vão entender que tem uma função social, tem uma função de gerar empregos, de gerar oportunidades. As pessoas que têm recursos precisam olhar à sua volta. E nesse sentido eu gosto de lembrar daquele filme, A Lista de Schindler, quando no final ele chuta o carro e diz: eu poderia ter salvo mais alguns judeus. E acho que nesse momento nós precisamos perceber isso, né? Em todas as questões, até na questão do consumo. Uma família de 4 pessoas, uma família americana, consome 9 hectares de produção do planeta. Uma família brasileira de 4 pessoas consome 6 hectares. O planeta aguenta 1,9. E aí nós temos tsunamis, nós temos furacões, nós temos o desequilíbrio do planeta enquanto organismo vivo por esse desrespeito. Então, é desrespeito em vários campos de atuação, né? Por que uma pessoa precisa de 100 ou 200 pares de sapatos se só tem 2 pés, enquanto milhares de pessoas andam descalças? O que nós... Quer ligar a tomada para mim, por favor? A minha bateria aqui está acabando. Pedindo aqui para ligar a minha tomada. Só ligar. Se nós qualificarmos amorosamente o desejo sexual, nós trouxermos para cá, vai acabar na sociedade a prostituição, o estupro e a pedofilia. Por quê? Porque dentro de uma sociedade patriarcal e machista também se acredita que a mulher que se prostitui tem prazer e curte, quando na verdade ela fez uma morte emocional. E muitas vezes ela se prostitui na adolescência, e aqui no nosso país o índice de prostituição infantil é enorme, porque muitas vezes teve abuso sexual dentro de casa, muitas vezes pelo próprio pai. E os índices de abuso sexual são maiores por parte dos heterossexuais do que por parte dos homossexuais. Gente, trabalhar nos bastidores da sociedade é uma grande escola, é uma grande aprendizagem. Porque nós percebemos o que não é, a fachada que não é, a hipocrisia que não é, e o sofrimento que é, e que está lá e que é real. E se nós qualificarmos amorosamente esse desejo sexual,
nós vamos perceber que a sociedade se cura. Porque antes de alguém abusar de uma menina, de um menino, vai parar para pensar como é passar por essa experiência. E a função que o adulto tem, veja bem, qualquer adulto tem essa função de proteger a infância. Se nós sexualizamos a infância antes do tempo, isso interfere na produção do hormônio do crescimento. A criança para de crescer. E nós vemos isso. Vídeos de criancinhas fazendo a dança da garrafa. Crianças sendo sexualizadas. Vocês vão encontrar no meu canal no YouTube um vídeo, aliás, tem 2 ou 3, intitulados Sexo é Legal, em que eu falo sobre a descoberta da sexualidade, sobre educação sexual, sobre essa orientação. E veja bem, essa orientação não vai incluir a tendência homo, hétero, bi, cis, trans, o que seja. Não vai incluir. Isso é a criação dessa pessoa. Porque nós sabemos que há muita discriminação, inclusive no mercado de trabalho. Quantas pessoas, por mais preparadas que sejam, não encontram um encaixe profissional pela simples questão da tendência sexual. E essa pessoa não vai trabalhar numa empresa com a sua sexualidade. A dificuldade está naqueles que vão fazer o processo seletivo ou na gestão de pessoas quando não se sabe lidar com isso. Né? Isso que as pessoas chamam, e esse isso, né, é um aspecto muito reservado de cada um, que só diz respeito à própria pessoa. Então, por que impedir uma pessoa inteligente, uma pessoa preparada, uma pessoa capaz de exercer uma atividade profissional em função de uma tendência sexual? E nós sabemos que isso acontece. Né? Então, esse movimento que nós vamos fazendo de ir qualificando o prazer da liderança, da comunhão, o prazer de reunir um grupo em torno da construção de um propósito, do desenvolvimento de um projeto, de um objetivo. Voltamos àquilo que nós falamos na nossa palestra anterior, que nós temos os vários níveis e que nós precisamos expandir as nossas funções nesse sentido de que a gente tenha mais alegria de viver, mais prazer de viver. A humanidade não está feliz no momento, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que se fez, as pessoas não estão mais felizes. E elas não estão mais felizes por falta de amor, por falta de acolhimento. Poderíamos aqui citar casos clínicos com imensa gratidão, sem identificação, mas para mostrar coisas que acontecem e que estão arquivadas nos nossos dados. Quando nós atendemos um cliente, nós anotamos dados. Essas fichas não têm nome, elas têm números, porque isso mantém o sigilo. Mas esse histórico, ele é rico para o levantamento de dados. Então, por exemplo, o adolescente tem 13 anos de idade. Vou contar aqui uma experiência, primeiro, heterossexual. O adolescente tem 13 anos de idade. O pai infarta ao descer a escada, cai, bate com a cabeça, tem um traumatismo craniano, ele sangra imensamente e morre. E nesse impacto emocional, a mãe e o menino de 13 anos, que ficaram repetidamente, ela sem o marido, ele sem o pai, a mãe o coloca na cama para dormir com ela. E ele tem 13 anos, ele está numa fase de intensa taxa hormonal, ele está despertando a sexualidade. E ele começa a sentir desejo pela mãe.
E naquele momento, a solução que ele encontra é dizer que não gosta de mulher. E ele reprime o desejo sexual. E o tempo passa, e num dado momento, aos 27 anos de idade, ele vem ao consultório, porque ele quer entender melhor a sua sexualidade. E aí nós encontramos a experiência traumática. E nesse caso, ele não trazia a tendência homossexual. E foi um alívio para ele poder retomar a sua sexualidade. Veja bem, não foi um alívio para ele descobrir que não era homossexual. O alívio para ele foi ser quem ele veio ser. Esse é o aspecto importante. Porque assim, então, se mudou a tendência? Não, não aconteceu nada disso, só se identificou o que era. Assim como nós vamos encontrar situações de que as pessoas trazem memórias traumáticas com o sexo oposto no nível do inconsciente coletivo. Geralmente, memórias transpessoais de morte seguida memórias de estupro seguida de morte. Algumas pessoas, inclusive, com o que nós chamamos de memórias morfogenéticas, marcas fisiológicas no corpo, como marcas nos genitais ligadas a provável sangramento, a provável, vamos dizer assim, o estupro, ele, até pela diferença de tamanho, ele vai causar estragos, né, no genital. Então, nós encontramos isso, situações de abuso. Nesses casos, como é que a gente vai trabalhar? Veja bem, nós não temos a função histórica de comprovação, assim como, olha aqui, vou usar um exemplo. Se uma pessoa chega ao consultório e diz que aos 3 anos de idade passou uma experiência de abuso, eu não vou lá confirmar se isso aconteceu. Eu vou trabalhar essa representação interna que a pessoa traz. Eu vou ter essa mesma postura em relação ao que nós chamamos de registros transpessoais. Eu não vou fazer comprovação histórica se a pessoa viveu naquele outro país, naquele outro momento do tempo. A psicologia não tem essa função. A psicologia tem a função de acessar arquivos do inconsciente profundo, esvaziar medo, raiva, tristeza, dor emocional, liberar potenciais de energia para os aspectos positivos, transformar a raiva em compreensão, o medo em coragem, a tristeza em alegria e esvaziar a dor emocional em compreensão. As emoções no nosso corpo têm direções. A raiva é para fora, a tristeza é para fora, o medo é para dentro, a raiva tranca. E quantas vezes a pessoa chega no consultório entalada de sofrimento, porque não se sentiu compreendida e até muitas vezes porque buscou ajuda e não encontrou profissionais efetivamente habilitados e competentes para entender o que a pessoa está vivendo. E quando nós fazemos esse esvaziamento anterior e liberamos essa energia emocional, isso fortalece a pessoa, isso resgata a autoestima. Ela não vai mudar a sua tendência sexual, ela vai integrar isso. E tendo mais autoestima, ela vai poder se defender da ignorância da sociedade. Porque esse é o objetivo. A pessoa não tem que se esconder. Nenhum de nós tem que se esconder, nenhum de nós tem que se envergonhar por qualquer questão, seja racial, social, socioeconômica, financeira, o que quer que seja. É tempo de mudança. No dia 23, eu falei sobre o dia 23 de setembro, sobre um alinhamento, sobre abertura de portais de consciência. Nós precisamos de uma nova consciência planetária. Nós precisamos usar a internet de modo positivo para aprofundar, para pesquisar, para compreender, para acolher e para conviver
com as diferenças humanas, porque aprendizagem é a diferença entre o que nós sabemos e o que nós podemos chegar a saber. O primeiro passo, então, quando nós observamos, eu coloco isso para as professoras, quando elas percebem uma criança com tendência homossexual e os colegas de turma zoando, é preciso perguntar a cada um como você se sentiria se estivesse nessa posição. Você gostaria de ser zoado? A gente faz isso com as criancinhas que agridem fisicamente. Você vai gostar de apanhar? Essa é a primeira questão. Que a gente pense como é para o outro. Como é perceber olhares, às vezes nem tão disfarçados de riso. Como é chegar em casa com um acúmulo de uma trajetória que é quase um apedrejamento social. O que a pessoa faz com isso? Como é que a pessoa vai lidar com esses aspectos sem um suporte? E é nesse sentido, né, vocês vão encontrar no último artigo que nós publicamos, Homossexualidade, o segundo artigo do nosso Código de Ética, que diz que é vedado ao psicólogo promover ações que interfiram na escolha, na tendência religiosa de cada pessoa, na tendência sexual, em aspectos políticos, o que quer que seja. Talvez o primeiro passo em todo esse processo é que a mudança da sociedade em que nós vivemos começa dentro de cada um de nós. E como os psicólogos precisam se trabalhar internamente para que eles possam respeitar a sabedoria que cada cliente traz e que por si mesma vai dar essas respostas. Como? Através de símbolos. Nossos comportamentos são regidos por símbolos. Quando, por exemplo, se eu perguntar, vamos dizer que a pessoa traga um sentimento de vazio. Quantas vezes, por essas questões de discriminação da sociedade, em qualquer aspecto, a pessoa traz um sentimento de vazio? E quando nós perguntamos se a energia para preencher esse vazio tivesse uma cor, qual seria? E a pessoa diz assim, seria azul. O azul traduz a assertividade, o otimismo, a proteção. O amarelo traduz, simboliza a autoconfiança. O dourado, a sabedoria. O rosa, o amor. O branco, a paz. O verde, o equilíbrio. O vermelho, a fé. O violeta, a compaixão. O lilás, a compreensão do sentido espiritual da vida. Quando uma pessoa transforma uma situação cinza numa situação amarela, o que ela está dizendo? Eu esvaziei meu pessimismo e desenvolvi a autoconfiança. E é desse modo que o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso inconsciente profundo, promove a nossa auto-organização. E para nós finalizarmos, né, que eu acabei me estendendo aqui no tempo, o que é importante de tudo isso? Que as pessoas procurem se informar. Informar é formar por dentro. Que ninguém fale sobre a sexualidade humana sem antes estudar, aprender. E que nós possamos entender que a nossa função no planeta é o nosso desenvolvimento pessoal. Nós não viemos ao planeta para cuidar da vida alheia. Não é essa a nossa função. E quando nós fazemos todo esse processo de desenvolvimento interno e nos tornamos seres humanos inteiros, nós vamos poder lidar com as pessoas no sentido de apoio, de ajuda, que elas também sejam seres humanos inteiros e possam realizar aquilo que elas vieram realizar. E principalmente entender que a questão da sexualidade como uma questão muito particular de cada pessoa, não é significativa no desempenho profissional, não é significativa nas relações interpessoais. Porque fica uma ideia assim, mas eu vou ficar junto, eu vou ficar próximo, o que vai acontecer? E aí eu perguntaria se a pessoa
também está bem definida dentro de si para ela poder lidar com a diversidade, porque eu vejo muito medo na sociedade. Medo do que possa emergir, medo do que possa aparecer. Peço a vocês, finalizando essa live, que vocês deixem seus questionamentos na nossa página, eu vou responder a todos com certeza, com muito carinho, e que vocês acessem os nossos blogs. Meu blog pessoal tem bastante artigos, na verdade foram escritos 300 artigos, estão sendo postados. O blog do Carrossel de Luz, onde nós fazemos a pesquisa dos fenômenos, também está lá. O que nós propomos é assim, que a sociedade como um todo, que o meio acadêmico se abra ao estudo e aprofundamento desse grande mistério, desse maravilhoso mistério que nós chamamos de ser humano. Uma boa noite para todos vocês.